Olá, esta é a 29ª aula, última aula dos alunos que estão interessados em aprender as habilidades que cairá no Enem. Amanhã é a prova, né? Então já encerramos aqui os temas que deu para a gente fazer durante o ano. Foram diversos temas, né? Tem alguns que ficou aí, tem sempre temas que caem novos e tal aí, mas acho que tem uma gama gigantesca aí de conteúdo que vocês podem utilizar para estudar para a avaliação do Enem, tá? O tema desta aula, né, da 29ª aula, será análise combinatória, tá? Eu vou começar explicando os princípios de contagem e depois nós vamos ver as fórmulas que geralmente são estudadas no segundo ano do ensino médio, e no Enem, pelo menos nas últimas provas, né, tá caindo essa parte das fórmulas, tá? E aí eu vou só falar um pouquinho sobre elas, nem vou mostrar como deduzir para não ficar muito grande. Então vamos lá. Os princípios fundamentais de contagem são dois, tá? O primeiro a gente chama de princípio multiplicativo de contagem, que a gente vai usar, obviamente, uma multiplicação. Então, em qual situação que a gente vai usar essa parte da multiplicação? Então, se eu tenho lá uma quantidade de decisões, que a gente chamou aqui de N do texto, tá? E tem uma outra quantidade de decisões M, certo? Ou seja, são dois números diferentes, tá? E de quantas maneiras que a gente vai escolher essas decisões simultaneamente, então, ou seja, é ao mesmo tempo. Então, nas situações que a gente perceber que tem, a gente vai escolher ao mesmo tempo as escolhas, né, das maneiras de combinações, aí a gente usa o princípio multiplicativo de contagem, tá? Então, quando for ao mesmo tempo os dois juntos, a gente multiplica uma pela outra para dar o número total de contagens, certo? Um exemplo bem clássico, vocês começam a estudar no fundamental, é a situação de combinações de roupa. Por exemplo, eu tenho 3 tipos de camiseta e 2 tipos de calça, né? Então, se você for juntar ao mesmo tempo, né? Ou seja, uma camiseta e uma calça, você faz o princípio multiplicativo de contagem. No caso do exemplo que eu dei, 3 e 2, 3 vezes 2 dá igual a 6 combinações, tá? Bom, o segundo princípio é o princípio aditivo. Como o próprio nome diz, eu tenho que usar uma adição, ou seja, eu somo, né? É a união desses elementos, desses conjuntos. Então, se eu tenho lá uma situação de tomada de decisão que eu coloquei como N maneiras, certo? E tenho uma outra situação de M maneiras, se elas forem escolhidas separadamente, olha aí como é que é a ideia, né? Então eu escolho uma ou outra, tá? Aí eu uso a ideia do princípio do princípio aditivo. Outro exemplo também que é clássico também da gente poder analisar é a situação que eu tenho que calçar tipos de calçados, tá? Então, por exemplo, numa situação normal, tá? Uma pessoa normal, sempre dou esse exemplo normal, né? Por exemplo, se você vai usar sapatos ou botas, tá? Então você não calça o par ao mesmo tempo, você calça um ou outro. Então, nessa situação que a gente identifica que é uma situação uma ou outra, a gente usa o princípio aditivo. Então, por exemplo, eu tenho 3 pares de botas e 2 pares de sapatos. Como é um ou outro que eu escolho separadamente, né, as combinações, então vai ser 3 de um, mais 2 do outro, 3 mais 2 é igual a 5 combinações, tá bom? Então, esses são os princípios que a gente usa, né, para a contagem, tá? E aí, vou colocar 2 exercícios, tá? Eu acho que eu não falei no começo da aula, mas essa aula é voltada só para as habilidades do Enem. E a gente vai ver 2 exercícios, um que usa um princípio e outro que usa o outro princípio, tá? Bom, então vamos lá. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir música e a partir do seu computador para o rádio de seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras, então são 4 chaves, né? E cada uma tem que estar na posição 0,
ou 1, olha aqui, né? Então, no caso da combinação da chave, são 4, cada chave eu posso selecionar só 0 ou 1, né? Não tem outro número, por exemplo, 3, 4, não tem, tá? Continuando a leitura, cada escolha das possíveis, das posições dessas chaves correspondem a uma frequência de transmissão. Então, estão 4 dígitos, né? Onde eu uso 0 e 1, e cada uma possui uma frequência de transmissão que vai ser conectada ao rádio, segundo o que o exercício fala. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por, aí está lá as alternativas, tá? Bom, então como que a gente vai resolver esse exercício? Primeiro eu costumo usar o que eu chamo de método dos traços, né? Eu coloco os traços aqui para identificar a quantidade de possibilidades que eu tenho para cada dígito. Como é 0 ou 1, então eu tenho duas possibilidades para o primeiro, ou seja, posso pôr 0 e 1, para o segundo a mesma coisa e para o terceiro a mesma coisa, obviamente para o quarto a mesma coisa, tá? E aí, o que eu posso fazer? Só para ver aqui algumas ideias, eu posso colocar 0, 0, 1 e 1, tá? Posso colocar 1, 0, 0, 1. Essas são combinações possíveis, ele quer saber o total. Como eu escolho ao mesmo tempo, então eu tenho que usar o princípio multiplicativo de contagem, né? E eu multiplico todas as possibilidades para dar o resultado final. Então eu faço 2 vezes 2, vezes 2 de novo, vezes 2 de novo. Ou se quiser colocar 2 à quarta também dá na mesma, tá? Então esta é a resolução para esse exercício. O segundo exercício, obviamente, vai usar o segundo princípio, né? Que é o aditivo, tá? Mas vamos ler primeiro. O hotel tem 3 andares e está sendo construído, ponto. Cada andar tem 100 quartos, certo? Então, vai aí a quantidade de andares. Os quartos serão numerados de 100 a 399, tá? Então, são um número de combinações aí que vai dar. E cada um terá o seu número afixado na porta. A gente já viu isso um monte de vezes, tá? Cada número será composto por peças individuais, ou seja, tem 3 dígitos, pelo que falou aí, né? E cada uma simbolizando um único algarismo. Então, são peças individuais, né? Então, por exemplo, 399, eu tenho o algarismo 3, o 9 e o 9, certo? É isso que ele está falando aí. Continuando, ele quer saber qual a quantidade mínima de peças simbolizando o algarismo 2 só, né? Necessárias para identificar o número total de quartos, né? Dos quartos aí, tá? Bom, então como que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pensar nas possibilidades que o dígito 2 nessas peças pode aparecer, tá? Então eu vou separar a resolução fazendo o seguinte: a gente tem a possibilidade do número 2 aparecer no meio, tá? Então, quantas peças serão fabricadas que tem o número 2 no meio, certo? E aí tem que saber um pouquinho aí, que as questões do Enem geralmente tem algumas interpretações que vão um pouco mais além da matemática, porque a gente precisa pensar nas possibilidades da estrutura de numeração de um apartamento, né? Por exemplo, todo o dígito que inicia com 1, ele está representado no primeiro andar. Então, se você mora em apartamento e tem, sei lá, o número 101, esse 1 identifica que é do primeiro andar. Por exemplo, 202, segundo andar. O início é sempre para representar o andar que esse apartamento está. 303, o 3 é no terceiro andar. Então nós vamos pensar nessa possibilidade, porque tem um dígito que vai ficar fixo e a gente vai pensando nas combinações dos outros, tá? Então, por exemplo, no primeiro andar e o número 2 estando no meio, então a gente só vai ter algumas possibilidades. Por exemplo, o 1 vai ser a identificação do primeiro andar, então você não vai mexer, tá? E aí o 2 sendo aqui no meio, então vou pôr o 2 aqui no meio. Quantas combinações sobra aqui no final? Então vai ser de 0 a 9. De 0 a 9 eu tenho 10 possibilidades, certo? Então são 10 aqui, tá? 10 possibilidades. Ou o número, eu posso fazer a representação do segundo andar, né? O que eu vou colocar aqui no segundo andar? Precisa iniciar com 2,
tá? E aí eu tenho o 2 aqui no meio, que é só a análise do 2 no meio, e aí sobra algumas possibilidades de 0 a 9 para eu poder combinar. Então vai ser 10 aqui, tá? Ou o número eu vou pensar agora no terceiro andar, né? Então tem que iniciar com 3, e aí eu tenho 2 aqui representando no meio, e aí eu tenho essas possibilidades aqui no final, tá? Então são 10 de um, 10 do outro e 10 do último, né? Então eu tenho que somar, porque as possibilidades do número 2 aparecer. O número 2 também pode aparecer no final, então aí se ele aparecer no final, a gente vai pensar nas possibilidades de combinação do dígito que fica no meio. Então, como o primeiro andar sempre vai iniciar com 1, tá? E aí eu vou pensar aqui nos dígitos que eu posso colocar aqui, e o 2 sempre vai ficar no final. A mesma situação da de cima, né? Então ele vai variando aqui de 0 a 9, então eu tenho 10 possibilidades para isso. O terceiro andar, não, o segundo andar, ou o 2 aqui no início, vai variando as combinações aqui no meio, e o 2 aqui no final, né? Então tenho 10 possibilidades também. Ou para o terceiro andar, não é isso? Então vai ser o 3 no começo, os números vão variando aqui no meio, e aí eu tenho o 2 no final. Então 10 possibilidades. Então a mesma coisa, somo tudo aqui porque é uma situação ou outra, são combinações separadas, né? E a última possibilidade seria o 2 no começo. Como o 2 só tem aqui no começo, então eu vou pensar só nas possibilidades do segundo andar. Não pode ter, por exemplo, 3 aí, nem 1, tá? Igual foi falado aí no texto. Então sobra 10 possibilidades para esse e 10 para esse. Como eu estou usando ao mesmo tempo, então aqui eu multiplico para dar as possibilidades. Calculou todas, né? Aqui é só somar ou multiplicar por 3, que vai ser a mesma situação. Somar ou multiplicar por 3, então aqui fica 10 vezes 10, já vai dar o número de combinações. Calculou todas, aí como o 2 pode aparecer no meio ou no final ou no começo, então a gente usa o princípio da soma, né? Calculou as possibilidades, soma tudo, aí você vai achar o número de combinações, tá bom? O tema de combinação também, ele, no final, depois dos princípios multiplicativos, ele vai ser destrinchado em algumas situações que a gente chama de arranjo. Esse arranjo é no sentido de combinações, arranjar as coisas, e a combinação, tá? Bom, e aí eu vou fazer um resuminho bem básico aqui para vocês poderem ver os tipos que tem, que está caindo no Enem, pelo menos nas últimas provas. Vou começar com a permutação, tá? A permutação também é no sentido de troca de informação, tá? Então a permutação, a gente faz o que? A ordem não importa, né? Então eu posso fazer qualquer ordem aí de combinações, e aqui uma situação para diferenciar das outras. A gente usa o universo inteiro. Por exemplo, deu o exemplo de anagramas, né? O anagrama da palavra ave, por exemplo. Então eu tenho 3 letras, vou trocando as ordens, né, desta letra. Por exemplo, posso fazer usando aqui a palavra ave, por exemplo, posso fazer Véa, né? Posso fazer Eva, tá? Então isso aqui que a gente chama de anagrama. Como a gente tem 3 possibilidades, eu vou usar 3 e a gente faz 3 fatorial, né? Lembrando que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, né? Analisando os dígitos aí, tá? Na combinação, eu tenho a seguinte opção: a ordem não importa. O que significa isso, tá? Então tem a fórmula aqui, vou resumir rapidamente a fórmula. Esse N é o número total de combinações e esse P são os agrupamentos que eu vou fazer, tá? Então eu tenho a situação no seguinte, ó, formar grupos de pessoas. Então eu tenho, por exemplo, 4 pessoas e preciso formar grupos duplas, né? 2 pessoas. Então essa é a situação. O que acontece? Para cada escolha que eu tenho de um grupo, por exemplo, Bia e Ana, Ana e Bia, isso é a mesma dupla. Então aí no seguinte do texto aí, o que quer dizer o texto é: a ordem não importa. Então quando eu troco a ordem, eu tenho a mesma combinação, tá bom? E no arranjo é um pouquinho diferente, a ordem importa. Então quando eu troco a ordem, né, isso gera uma nova combinação. Por exemplo, a parte numérica, ó, eu tenho 2 dígitos, 2 e 1 é diferente de 1 e 2,
tá? Então, no caso do arranjo, a ordem vai importar. Quando eu altero a ordem da combinação, isso gera uma nova combinação. E tanto na combinação quanto no arranjo simples, eu uso parte do universo. Então, eu tenho um número total de possibilidades, eu uso uma parte delas. Somente na permutação simples que eu uso todo o universo. Ou seja, eu tenho 5 possibilidades, eu uso as 5, tá? Então, tem que ficar atento a esses detalhes. E aí tá as fórmulas, eu vou montar as fórmulas do exercício, e aí vai ficar uma parte só para vocês fazerem, porque das questões que tem aí do Enem, nós não temos o cálculo das possibilidades como costuma cair nos vestibulares, ele só pede a redução da fórmula. Eu vou fazer 2 exercícios aqui com vocês. O primeiro, do Enem 2021, diz o seguinte, ó, uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos de pedras ornamentais diferentes. Então tem a combinação tecidos e pedras, tá? Essa pessoa tem à sua disposição 6 tipos de tecido diferentes, certo? E 15 pedras diferentes. Então aqui a situação já para a gente pensar na resolução do exercício. São 6 tecidos, do qual ela vai escolher 2, tá? Então, ou seja, vai escolher parte só do universo, e 15 tipos de pedra vai escolher 5, tá? Então a gente vai pensar nas combinações aí das pedras e tecidos, e depois a gente combina os dois, que vai escolher ao mesmo tempo, tem que multiplicar, né? A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão, e aí tá aqui, ó, né, as expressões usando fatorial. Em algumas combinações tem o mais, que é onde a gente escolhe separadamente, e em algumas combinações tem o vezes, onde a gente escolhe ao mesmo tempo, né? Como na combinação vai ter pedras e tecidos ao mesmo tempo, então a gente usa o princípio multiplicativo. Aí eu vou fazer o seguinte, vou deixar uma parte aí da fórmula para vocês escolherem, né, as combinações, tá? Então vai ser o seguinte, ó, nós vamos ter a seguinte configuração. Eu vou fazer separadamente, que eu acho que fica mais fácil, né? Como escolher, por exemplo, tecido amarelo e vermelho, vermelho e amarelo, vai dar a mesma combinação de cores de fantasia, né? Então eu preciso usar o princípio usando a ideia da combinação, porque a combinação, quando troca a ordem, não altera, né? Não altera a combinação, a ordem não importa. Então é o seguinte, ó, então aqui eu vou colocar o C de combinação, tá? Só para lembrar aqui da fórmula. E aí nós vamos começar fazendo os tecidos, que são 6, certo? 6 tecidos, e vai escolher 2, tá? Então eu vou usar parte do universo, não vou usar o total. Então vai ser o seguinte, né? Trazendo isso aqui pela fórmula que eu coloquei lá para vocês, o resumo. Então eu vou ter na parte de cima 6 fatorial, certo? Que é o N aí, o número total de possibilidades. E aí os agrupamentos que eu posso fazer, tá? Então os agrupamentos tá representado pela letra P. Então vai ficar 2 fatorial, certo? Abre parênteses. Então vai ficar 6 menos 2 fatorial. Então nas questões do Enem, o que pede aqui? Nem pede para você calcular quanto que vai dar isso aqui, só para você reduzir essa expressão. O que você vai fazer aqui somente? Vai fazer 6, tira 4, né? Vai dar um número, e você mantém os fatoriais, tá? No caso das pedras, né, das combinações das pedras, vai ser uma quantidade maior. Por quê? Eu vou ter 15 pedras e vou escolher 5 delas, né? Então não vou escolher o total. Então vai ser igual. Na parte de cima eu vou colocar lá o N, né? Que é o universo inteiro de possibilidades. Então são 15 fatorial. Lembrando que 15 fatorial faz 15 vezes 14, né? Vai dar uma conta bem grande. Por isso que não tem resposta numérica, é só a expressão mesmo. Então aí na possibilidade eu vou escolher 5, certo? 5 possibilidades, e aqui entre parênteses eu faço a diferença das duas, que é o que? 15 menos 5 fatorial, tá? Bom, lá
na alternativa você vai ter isso aqui da parte de baixo, a parte de cima você vai ter igualzinho, mas na parte de baixo vai aparecer o fatorial maior e o fatorial menor primeiro, mas a ordem não vai alterar, porque no final, como que a gente vai calcular o total de combinações? A gente vai pensar na possibilidade dos tecidos junto com as pedras ao mesmo tempo, né? Então aí no final você vai multiplicar essas possibilidades, tá? Então a expressão correta será aquela que terá a multiplicação desta possibilidade com essa daqui, tá bom? Então só reduz o que está entre parênteses e já vai achar a alternativa correta, não precisa nem calcular quanto que vai dar as combinações, tá? Bom, agora a última questão foi anulada, né, no Enem, porque eles cometeram algum erro nas alternativas. Aí eu vou fazer a resolução para vocês verem, né? Mas é uma questão bem complicada, talvez por isso que eles cometeram o equívoco das alternativas. Mas vamos lá. A Copa do Brasil teve até a edição de 2018 15 times diferentes como campeões da competição, conforme apresentado na imagem abaixo. Eu já vou colocar a imagem. Suponha que como homenagem aos times campeões, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, pretende colocar um painel em sua sede. Esse painel terá 6 linhas, certo? 6 linhas, e em cada uma dessas linhas, tá, serão 5 placas, certo? Então vai ter várias linhas, né? E 5 placas só. Referente a cada edição da competição, com o nome do time vencedor, o brasão e o ano do título, tá? Então nós vamos fazer aí de várias maneiras, 6 linhas combinando os times. O painel deve ser fabricado de modo que, aí vamos prestar atenção aqui, que aqui é bem complicadinho. A primeira linha só tenha times gaúchos, tá? Os times gaúchos que foram campeão dessas edições que ele falou são 3, Internacional, Grêmio e Juventude. A segunda possibilidade aqui, a segunda linha, apenas com os times cariocas. Então, os times cariocas, campeão aí nessa época, foi Flamengo, Vasco e Fluminense. A terceira linha, certo? A terceira linha, somente com os times mineiros, que no caso foi Cruzeiro e Atlético Mineiro. A quarta linha, exclusiva só para os times paulistas, né? Os times paulistas que foram campeão nessa época foram Corinthians, Palmeiras, Santos, Paulista, que é o de Jundiaí, e o Santo André, tá? E as duas últimas linhas não tem restrição nenhuma, ou seja, ele pode combinar as placas, cada linha tem 5, tá? 5 placas, de qualquer ordem, de qualquer maneira, não tem restrição nenhuma. Tá? Bom, então vamos lá, vamos ver aqui como é que vai ficar. Aí tá aqui a tabela representando os times, o estado, né, do Brasil que tá, e o número de títulos, né? E a gente vai pensar separadamente, obviamente, igual ele apresentou pra gente aí, tá? E aí ele quer saber qual é a expressão que determina a quantidade de painéis diferentes que a CBF poderá montar. Quando a gente fazer a resolução, não vai ter nenhuma alternativa, porque essa questão foi anulada, tá? Bom, então vamos lá. Então eu vou fazer igual ele apresentou. Na primeira linha serão só os clubes gaúchos. Então nós vamos pensar só nos títulos dos clubes gaúchos e pensando na possibilidade de escolha que será 5 só, 5 por linha, tá? Então vamos lá. O Grêmio tem 5 títulos aqui, ó, tá vendo? 5 títulos, certo? Depois do Grêmio, nós temos quem aqui como clube gaúcho? O Internacional, que tem 1 título, então são 6, e o Juventude, que foi campeão aqui nesse período, que tem 1 título. Então, no total, nós temos 7, tá? Temos 7 possibilidades aí. Aí, o que acontece? O que nós vamos fazer? Arranjo ou combinação para esse exercício? Trocando a ordem aí, né, de escolha, tá? Eu tenho uma nova combinação, né? Então eu colocando os títulos, por exemplo, sei lá, 4 títulos do Grêmio e 1 do Internacional, é diferente de eu colocar 1 Internacional primeiro e 4 do Grêmio depois, certo? Então, alterando a ordem importa. Então aqui eu vou usar o princípio do arranjo. Então são 7, do qual eu vou escolher somente 5,
tá? Então vou usar só parte do universo. Então como é que vai ficar aqui a resolução? O 7 fatorial na parte de cima, que é o número de possibilidades que eu tenho no total, dividido pela diferença dos dois, né? Essa é a fórmula do arranjo, tá? Então aí você vai fazer só o cálculo aqui e colocar a possibilidade. Então vai ficar em cima 7, embaixo a subtração dos dois, certo? Esse dos gaúchos. Agora dos clubes cariocas, a mesma linha de raciocínio, tá? Então tem 3 títulos do Flamengo, certo? Nesse período. Depois nós temos aqui um título do Vasco, certo? E um título do Fluminense. Nesse caso aqui, são 5 e nós vamos escolher 5, tá? Então não precisa usar o arranjo, nós vamos usar a permutação, né? A permutação aqui, P de 5. Como é que fica? Né? Que é só trocar a ordem, não vou usar todo o universo. Então aqui a gente coloca 5 fatorial, né? Então eu tenho 5 para o primeiro, 4 para o segundo, né? E assim vai, tá? Então aí são o 5 fatorial mesmo, certo? Que é a permutação simples. Terceira linha só com os clubes mineiros. Então os clubes mineiros são 6 títulos do Cruzeiro, né? E um título do Atlético Mineiro, tá? Então vai ser o seguinte, vai ser o arranjo, né? São 7 títulos e nós vamos escolher 5. Ou seja, como é que vai ficar? Vai ficar 7 sobre, abre parênteses, 7 menos 5 fatorial, tá? E o último aí por região vai ser os títulos paulistas. Então nós temos 3 títulos aqui do Corinthians, que é de São Paulo, 3 títulos do Palmeiras, um título do Santos, um título do Paulista e um título do Santo André. Então no total são 9 títulos, no qual nós vamos escolher 5 para fazer a combinação lá segundo o painel que fala, tá? Então é a mesma ideia. Então vai ficar arranjo, são 9, certo? 9 possibilidades, do qual dessas 9 nós vamos escolher 5 para formar a linha lá, né? Então vai ficar na parte de cima, vai ficar o que? 9 fatorial, certo? Na parte de baixo nós vamos pensar na diferença das escolhas, que vai ser 9 tira 5 possibilidades, tá? Bom, aí só resolver a parte aqui de baixo, já vai dar o cálculo. Não precisa nem fazer o cálculo da combinação, tá? E a última linha, as duas últimas linhas, ou seja, a quinta e a sexta linha desse painel, não tem restrição nenhuma, ou seja, ele pode escolher de qualquer maneira, tá? Então são 5 de uma e 5 de uma. Então pode escolher na linha de cima ou na linha de baixo. No total são 10, né? 10 possibilidades, podendo escolher de qualquer maneira. Ou seja, aqui a gente vai usar de novo, né? A permutação simples, né? Ou seja, 10 possibilidades, certo? Como é que vai ficar isso aqui? 10 fatorial, certo? E aí o número de combinações para esse painel inteiro, que vai ser um número gigantesco de combinações, nós vamos ter que pensar no resultado que deu na combinação dos gaúchos, né? Então, só a expressão, tá? Não precisa calcular os valores inteiros não, né? Os gaúchos, vezes, né? Porque ao mesmo tempo, no painel vai estar tudo junto, né? Vezes as combinações dos cariocas, tá? Então, por aqui só os nomes aqui, os cariocas, por na ordem que ele apresentou, tá? Vezes a combinação dos mineiros, tá? Então, quanto que vai dar dos clubes mineiros lá, né? No caso, Cruzeiro e Atlético, vezes as combinações dos paulistas, que não tem o clube de São Paulo, né? Não podia deixar de fazer essa piadinha aí, né? Que o São Paulo não tem Copa do Brasil. E o último é a forma sem restrição nenhuma, certo? Então aí serão 1, 2, 3, 4, 5 expressões que você vai colocar na alternativa. No caso aí das alternativas não tem, né, essa possibilidade, porque cometeram algum erro aí na resolução e na interpretação do exercício, tá bom?
Então é isso para a aula de hoje, tá? Boa sorte para quem for fazer a prova de matemática do Enem amanhã. E aí a gente se vê no ano que vem. No ano que vem a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou só fazer a resolução das questões. E embaixo eu coloco a descrição, na descrição do vídeo, algum tema que você precisa estudar para entender melhor, compreender melhor a resolução da questão. Tá bom? Então é isso para esse ano. Um abraço a todos, boa sorte aí. E a gente se vê por aí, tá bom? Tchau, tchau.